Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui na cidade de Ijuí, na KWS, a empresa do nosso amigo Juliano. Hoje nós viemos filmar um brinquedinho que ele tem aí, um CJ5 tubular fabricado pela Datsun. Então galera, aí tá o projeto feito lá pela Darus, o Jeep CJ5 do Juliano, aqui da cidade de Ijuí. Hoje estamos em casa gravando, não saímos viajar. Quero estar mostrando para vocês um pouco desse Jeep, o que utiliza, quais os pneus que utilizam, quais são os eixos, amortecedores. E quero estar tirando o máximo de dúvida de vocês. O que vocês tiverem de dúvidas, podem deixar no comentário e pedir o que vocês têm de curiosidade para saber, o que funciona, o que não funciona, o que tem, o que não tem, que a gente vai estar tirando o máximo possível das dúvidas de vocês. Então aqui a gente pode ver, ele está utilizando um pneu da Genius, né? É um 42 recapado, na trena a princípio é para ser um 43,5. Ele tem um chassi todo fabricado pela Darus, lá de São Paulo, né? É um chassi todo artesanal, ó, todo feito na mão, todo feito por ele lá, fabricado pela Darus Off-Road de São Paulo. Ele está utilizando os amortecedores off-shot, se não me engano, 18 polegadas. Os batentes hidráulicos também são da mesma empresa. Utiliza um eixo da DS Track, que é um Dana 76, porém vocês podem ver uma diferença. Olha só o tamanho desse tubo, desse diferencial. Ele é o diferencial da F250, então vocês podem ver que ele é um pouco mais curto que os outros vídeos que vocês já têm acompanhado e um pouco mais grosso, então provavelmente ele seja mais reforçado. Olha só aqui para vocês terem uma ideia, olha o tamanho que é essa cruzeta. Direção full hidro, né, que não conta com coluna de direção, e sim são umas mangueiras, né, que entra aqui nesse pistão e vem aqui por baixo, ó. Até muito bonito, por sinal, o trabalho, o capricho do cara, ó. Olha só, todas as fitas e cintas todo no lugar, segurando os eixos, né? Olha só, desenho nos tubos, as soldas. E tem uma FT 450, parte de painel, que seria para questão de bloqueio, parte de funcionamento, essas coisas assim. Um voltímetro lá da bateria, provavelmente seja. E a parte de coluna de direção, né? Nesse caso aqui ele tem um Orbitrol, não é coluna de direção, né? Volantezinho da mão, olha só que legal. Volantezinho San Marino com a logotipo da Darus, né? Que foi o rapaz que projetou todo esse Jeep para ele. Ele é um Jeep emplacado, tá galera? Um Jeep que anda na rua, que eu vou acabar pedindo pro Juliano alguns vídeos dele andando na rua com o Jeep, como vocês podem ver. Aí tá a placa das novas, né? Já é placa brasileira. Os eixos traseiros também da F250. Olha só galera, o tamanho dessa pinça de freio. Olha só, é grande, é muito grande mesmo. Ele está utilizando os bloqueios pneumáticos, né? Que vocês podem ver as mangueiras. Um provavelmente seja suspiro do óleo para não
abrir vazamento, essas coisas assim. E outro é para acabar acionando o bloqueio. Uma caixa de tração da DS-Track, uma Magna Torque, que também é lançamento hoje no mercado. Olha só que legal o tanque bem embaixo, ó, bem escondido, como se diz. Se eu não me engano, o Juliano acabou falando que é um tanque de 80 litros. Ele utiliza álcool, tá? Porque, como eu falei no início do vídeo, ele é um 4.9 turbo. Ele é turbinado. Vou mostrar aqui para vocês parte da válvula, né? Os coletores. Logo vou mostrar para vocês também a parte de radiador e intercooler e o motor. Olha só, uma coisa muito legal e curiosa. Vocês podem ver, olha só onde fica o intercooler aqui embaixo e o radiador. São produtos todos feitos pela Master Cooler de São Paulo também. É um Jeep projetado todo pelo pessoal lá de São Paulo. Olha que legal essa capota. Fica bem estilizado. E aqui dentro a gente pode ver os radiadores, ó. Olha só, os dois eletroventiladores, a tampa do tanque, e aqui dentro a gente pode ver onde sai os amortecedores. Aqui são os reservatórios do óleo dos amortecedores, que eles são a óleo, né? São hidráulico. Olha aqui essa mangueira do radiador. E olha só que negócio curioso, galera. Olha onde é que tá o guincho desse Jeep. Olha aqui, ó. Vocês podem ver. O guincho tá ali no meio do Jeep. Olha só. Vocês podem ver que aqui tem o túnel, né? Ele é todo feito de fibra. Tem uma caixinha de gela, como se diz, para se refrigerar um pouco. E olha só aquele negócio curioso. Olha onde sai o guincho. Ele é todo feito por um tubo e vem aqui na frente. Olha só, não sei se vocês vão conseguir acompanhar, mas olha só, todo esse tubo vai até lá dentro no guincho. Vocês podem ver aqui, ó, olha o tamanho desse cardan, galera. Não sei se vocês vão estar conseguindo acompanhar, vou ver o mais próximo possível que eu consigo chegar. Olha só o calço que foi colocado naquele cardan com rolamento. Que negócio legal, galera. Que projeto bem diferenciado. Freio a disco nas 4 rodas. Vocês acabaram de ver as pinças traseiras. Olha só a janteira. Como eu falei, olha só o tamanho dessa pinça de freio. Direção, como a gente acabou falando, é uma direção full hidro. Não sei se vocês não estão conseguindo ter muita noção do tamanho dele, galera. Mas é muito legal, é muito proporcional, não é aquele negócio que é enormemente, absurdamente grande, mas sim é um projeto bem diferenciado, bem projetado. Ele é baixinho, como dá para se ver, não é tão alto os pneus do paralama, mas ele tem uma altura muito legal do chão, onde deve facilitar bastante para ele passar nos obstáculos, né? Olha só, vou estar mostrando aqui para vocês o vão livre que tem embaixo desse Jeep. E olha a largura dessas rodas. Que legal, né, galera? Olha aí. Que projeto diferenciado, né? Olha só. Olha aí. As rodas pintadas de preto. Os badlock, ó. Pra não acontecer de pegar algum galho, alguma coisa e acabar destalonando o pneu. Vou mostrar um pouco para vocês a suspensão, como ela é feita, ó. Olha aqui os uniballs, que pelo que o Juliano me passou também é projetado lá pela Darus, né? Olha só que legal o suporte, aonde vai lá, ó, a suspensão. Essa aqui é uma suspensão Forlink, né? E olha só o suporte que eles fazem na parte de caixa. Que negócio mais legal, galera. E de fácil manutenção.
como se diz, plug and play. Soltou os 4 parafusos, pode descer com a caixa de marcha e caixa de tração toda no chão para fazer uma manutenção, né? Isso é muito legal, muito bacana para quem trabalha com isso, né? Até mesmo por questão de manutenção mesmo e fazer o que é preciso. Olha só o cockpit desse Jeep, galera. Que nem eu falei antes, no FT450. Olha, ele está utilizando uma caixa de marcha da própria F250. É um câmbio de F250. Vou ver se eu consigo mostrar aqui alguma coisa para vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver muita coisa. E como eu falei, com uma caixa de tração da DS Track. Faróis novos de LED, ó. Muito bonito. Vou estar mostrando para vocês, vou estar abrindo aqui o capô para mostrar o trabalho que foi feito aqui nesse Jeep. Então, galera, aqui a gente pode ver, ele está utilizando um Falcon 4.9, né? Que seria o Falcon mais moderno das F1000 mais nova, né? Vou tentar subir aqui para mostrar para vocês. Todo o gerenciamento é feito por uma FT450. E olha que negócio legal, cara, que negócio curioso, como é a saída, a entrada, no caso, para o coletor de admissão. Vocês podem ver que é um coletor duplo, né? Coletor de admissão duplo com um fluxo cruzado. Então ele é um 6 cilindros injetado original de fábrica, tá, galera? É um motor aquele que falam argentino, né? Que vem nas F1000 mais, as últimas F1000 que saíram, que vocês podem ver as bobinas e aqui a turbina. Olha só, galera, que legal. Tá utilizando uma turbina da Autoavionics, coletorzinho de admissão. Já vou descer lá mostrar para vocês. Saída do escapamento lá com malha, né? Isso aí é muito bom por questão de temperaturas. Podem ver lá que tem a sonda lambda. Essa parte dessa manta, ela serve para não superaquecer demais, sabe? Tá mostrando aqui para vocês que legal que é o coletor de admissão dele, ó. Vocês podem ver lá, ó, que tem uma parte e aqui tá a outra, ó, galera. Olha só que legal. Aqui a válvula de pressão, né? E aqui em cima famosa válvula de alívio, aqui faz o espirro da alegria. Olha que legal, galera, como é o fluxo desse cabeçote. Olha aqui, ó, três admissões e mais 3. Saída no escape aqui, ó. Adesivinho da Darus. Olha só as alavancas seletoras de caixa de tração. Provavelmente essa aqui seja parte de dianteira, neutro, essas coisas assim. Caixa do filtro de ar, né? Olha só que legal onde fica. E a bateria bem escondida aqui embaixo, ó, para não tomar espaço lá na frente. E aqui vocês podem ver que sobe toda a mangueira que puxa o ar, ó. Olha só, galera. Então vem aqui, ó, desce na caixa de filtro de ar, vem aqui na frente, sai aqui, ó, e entra aqui na turbina. E da turbina ela segue fazendo parte da admissão. Quero mostrar para vocês aqui, galera, como eles fazem os calços para segurar a caixa de tração, né? Olha só que legal com o nylon, né? Olha só onde vai os uniball, o suporte que vai os uniball, a mesa que dá para se dizer que segura a caixa de tração, e assim sucessivamente. Olha só que legal onde é preso o uniball para segurar a parte do diferencial traseiro, ó. Olha aqui, galera. Olha só as soldas, tudo muito bem feitinho, tudo muito bem projetado. Quero que vocês deixem um comentário de vocês aí, galera. O
que vocês estão achando desse conteúdo, se vocês estão gostando dessa forma. Olha só que rico projeto. Uma coisa que eu quero falar para vocês que eu tinha acabei esquecendo, ele é fibra, ó. Vocês podem ver que ele é de fibra, ó. Aqui vocês conseguem ver, ó. Então ele é todo tubular, é um chassi todo tubular com a fibra em cima. Olha só que legal, projeto para os bancos, tudo 100% no capricho. Olha só que legal, parte de Santo Antônio, ó. Olha só, não sei se vocês vão conseguir perceber, mas olha só a segurança que tem o piloto dentro desse cockpit, que dá para se chamar, né? Aqui com o capô aberto, ó, vou estar mostrando para vocês melhor todos os detalhes de como é o chassi, ó. Vocês podem ver que é todo tubular, ó. Ele é todo feito de tubo, ó, galera. Não tem nada de chassi de lata, de chapa, alguma coisa do tipo. Olha aqui que legal a parte dos calços de motor, ó. Olha só como é legal. Vocês podem ver que é um Jeep bem clean, né? Um Jeep bem liso, bem limpo. Não tem muita parafernália ao redor. A partir do momento que precisar fazer a manutenção, é fácil de manutenção, né? Não tem muita coisa para mexer, muita coisa para tirar. É um Jeep de fácil manutenção. Olha só, começando aqui, ó, vem todo o tubo aqui, ó, vem descendo, vai até lá embaixo, ó. Olha só que legal, parte de alternador e essas coisas. É isso aí, galera, mais um projeto gravado para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe seu comentário, deixe o seu like, se inscrevam em nosso canal para vocês continuar assistindo mais conteúdo sobre isso. A gente vai estar trazendo mais conteúdo para vocês, mais projetos off-road para vocês. A gente vai estar visitando mais lugares, mais oficinas para estar trazendo conteúdo cada vez mais legal aí para vocês.